paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs de todo o Brasil, né? Quem vos fala, pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, um ótimo dia para você que está aí, né, conectados, que estão aí vivos, que estão aí respirando o ar que o Senhor nos deu em mais um dia abençoado. Dizendo para você que se inscreva no nosso canal, pastor Raimundo Clenir, e ali assista os nossos vídeos, né? As nossas mensagens e também os louvores que nós enviamos para vocês. Queridos e amados irmãos, temos uma palavra de Deus neste dia, nesta hora, para que venhamos a meditar. Imaginando aqui, orando, buscando a Deus, falando com o nosso Deus, meditando e pensando naquilo com que Ele quer falar e precisa falar para com seus filhos nesta última hora da igreja na face da terra. Estamos vivendo dias de densas trevas, estamos vivendo dias de escuridade, dias de assolação, dias em que as profecias bíblicas elas estão se cumprindo a cada dia que passa. Não temos mais tempo de ficarmos cocheando em dois pensamentos. Ou tomamos a nossa decisão agora por Jesus, ou amargaremos depois o juízo final. Mas creio que ainda há tempo de muitos correrem e alcançarem essa tão grande salvação que está posta, que está colocada diante de nós. Não podemos mergulhar em um abismo profundo, desacreditando de que tudo que está acontecendo são meras coincidências. Não. A Bíblia tem nos falado, né, que nos últimos tempos sobreviriam dias difíceis. Falou o apóstolo Paulo na sua epístola a Timóteo. E nós vimos também no livro de Apocalipse, né, várias revelações daquilo que iria acontecer nos últimos dias da igreja na face da terra e também com esta humanidade. Nós vimos os profetas que passaram, né? Malaquias 3,18 diz Malaquias, o profeta contemporâneo, disse que outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Estamos vivendo os dias em que o Senhor está mostrando que Ele continua a ser Deus e sempre será Deus. E não haverá outro Deus igual ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele está olhando dos céus, Ele está vendo tudo que está acontecendo em nossos dias. Precisamos, mais do que nunca, a igreja que se diz de Cristo, a lavada, a redimida, a purificada, a donzela, a tomar mais posição. Enfrentar as adversidades, enfrentar as barreiras e brilhar com a verdadeira luz. Por quê? Porque muitos sinais que eram feitos antigamente pelos apóstolos, pelos discípulos e também por Jesus, cessou. E aqui nós queremos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, do qual escreveu o Dr. Lucas, né? No capítulo 6 e no versículo 17 a seguir, que nos diz assim a Bíblia Sagrada: descendo com eles, parou numa planura, quer dizer, numa planície, aonde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e todos os judeus, e toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo,
porque dele saía poder e curava a todos. E nos versículos subsequentes, que aqui começa no versículo 20, eu creio que quando Jesus se depara com a multidão, com aquele povo necessitado, pessoas carentes, pessoas humildes, pessoas pobres, cegos, aleijados, mudos, atormentados de espírito. Esta multidão ainda se encontra em nossos dias. Mas a pergunta vai além do que você pode imaginar. Quem está parando? Quem para nos dias em que estamos vivendo para atender estes tipos de pessoa? Por esta sociedade que estamos vendo, a sociedade está passando de largo e as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais carentes, elas estão sendo rejeitadas por essa sociedade. Jesus ali se encontra com muitos dos seus discípulos e aonde Jesus andava, sempre eles descobriam por onde ele andava. Eles perguntavam naquela época e as pessoas diziam, ele vai passar por tal lugar. E diz a Bíblia Sagrada que se juntou ali, né, uma grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Hoje, existe no nosso meio, mas a igreja dos dias atuais está preocupada com a fama, está preocupada com o dinheiro, está preocupada com o status, está preocupada com a luxúria. E esse espírito já não é de hoje que ele habita na terra. Esse espírito ele já vem de lá, do capítulo 24 de Mateus, e no versículo 1, que diz-nos então a Bíblia Sagrada, que Jesus e os discípulos, saindo do templo, do grande templo de Jerusalém, diz que os seus discípulos olharam para o mestre e disseram, Senhor, o Senhor está vendo aí a grande construção do templo, a estrutura do templo? Quer dizer, já naquele tempo, as pessoas estavam mais preocupadas em mostrar para Jesus as coisas aparentemente materiais, para que o chamasse a atenção. Jesus nunca olhou, nunca se preocupou com o bem material, mas Jesus veio para um propósito, e ele precisa que esta igreja dos dias atuais esteja no mesmo propósito, de olhar para o pobre, olhar para o necessitado, olhar para o carente. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, Tiago, na epístola de Tiago, disse Tiago no capítulo 1 e no versículo 27, bem assim, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado, sem contaminação deste mundo. Quem está preocupado com o pobre? A pergunta é esta, quem está preocupado com a viúva? Quem está preocupado com o ébrio? Quem está preocupado com o cego? Com o aleijado? Com atormentados de espíritos? Aqui a Bíblia Sagrada nos diz que eles foram ter com Jesus
para que fossem ser curados de suas enfermidades. E também diz a Bíblia Sagrada, atormentados por espíritos imundos, eram curados. Hoje, nós vimos as pessoas quererem ganhar muito dinheiro nas mídias sociais, fazendo seus pedidos por Pix, fazendo seus votos por envelopes. Por quê? Dentro de grandes escritórios, grandes estúdios, grandes plateias, eles não querem mais adentrar nos becos e nos valados. Becos e valados são para as pessoas desprovidas dessa sociedade gananciosa, que está preocupada com a fama, um povo orgulhoso, um povo soberbo, intocável, que com suas vestes caríssimas, com seus carros caríssimos, jamais terão a coragem de adentrar nos becos e nos valados. Abraçar o mendigo, remanda raste candaraias. Abraçar o miserável. Abraçar o desprovido. O pai de família que muitas vezes está desempregado. A mãe que muitas vezes não tem o pão e o leitinho para dar para o seu filho. Está clamando por socorro. Enquanto são investidos milhões e milhões de dinheiros em outras coisas, estão deixando de olhar para os desprovidos. E é por isso que Jesus foi rejeitado por esta sociedade, porque Jesus não andava nos palácios, Jesus não fazia negociata política, Jesus não sentava na mesa dos grandes reis e governadores para fazer negócios. Jesus andava pelos becos, Jesus andava pelos valados. Diz a Bíblia Sagrada que a multidão ia onde é que ele estava, pessoas levadas nas suas camas, pessoas nas cadeiras de rodas, pessoas cegas, surdas, mudas, aleijadas, e ele curava a todos. Veja a alegria daquele povo, veja a alegria daquelas pessoas quando recebiam a sua bênção. E agora, meus irmãos, a pergunta que fica no meu e no teu coração: você tem visto os evangelismos nos bairros? Vocês têm visto os cultos nas praças públicas? Não. São os grandes congressos, são os grandes eventos, são as grandes vigílias. Enquanto o miserável morre de fome, enquanto a viúva muitas vezes não tem um prato de comida para comer, Ramão de Candarabaia. Oi, Candaia, Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos irmãozinhos pobres chegam até aquelas igrejas muito ricas e são atacadas, que se não der o dízimo vai para o inferno, se não fizer o voto vai para o inferno, se não mandar o pix vai para o inferno, atormentadores de almas, falsos líderes, falsos profetas. A Bíblia chama de cães gananciosos, que nunca se fartam. De sugar a lã da ovelha, a ovelha pobre, muitas vezes doente, precisando de um bálsamo, precisando de um óleo para curar as feridas, mas não tem quem os ajude, não tem quem encontre o ombro amigo,
porque eles estão muito ricos, são muitos nobres, eles só querem se apresentarem para grandes plateias, cobrar altos cachês. E a Bíblia diz, e a Bíblia diz que de graça recebei, de graça dai. Recebeu de graça a tua salvação, doa a tua vida pela vida do teu próximo. E nós vamos mais à frente um pouquinho nesta leitura. Nós vamos adentrar na profundidade desta palavra, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia! Aqui é Jesus, né, diz a Bíblia, as bem-aventuranças. No capítulo 6 e versículo 20, no Evangelho de Lucas diz assim: então olhando ele, quem olhando? O Mestre, o meigo Nazareno, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso pastor, aleluias, o nosso advogado, o nosso médico, o nosso amigo. Diz que então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Aleluias! Bem-aventurado vós hoje, que tem fome e sede de justiça, que muitas vezes quer comer uma comidinha boa, mas não tem. Que muitas vezes quer comprar o pão de cada dia para os seus filhos, mas não tem recurso. Enquanto esta sociedade está brincando com Deus, está menosprezando o pobre, está menosprezando a viúva, está menosprezando aqueles que são desprovidos desta sociedade. E estes altos cachês que as pessoas estão cobrando, os pregadores, os cantores e cantoras, que agora virou, aleluias, uma grande plateia tem que estar para o aplaudir, cobrando grandes entradas, altos ingressos, aleluias, para satisfazer o ego. Oh, Senhor Jesus Cristo está olhando lá dos altos céus com seus olhos como chama de fogo e faz uma pergunta para mim e para você: meu filho e minha filha, não te contamine, porque nesta última hora levantou-se um outro evangelho que não tem nada a ver com o meu evangelho, aquele evangelho que eu deixei quando eu estive, aleluias, nesta terra, em um ministério árduo, aleluias, aonde eu fui injuriado, aonde eu fui defamado, aonde eu fui crucificado, aonde de presente me deram uma coroa de espinho, aonde de presente me deram cravos nas minhas mãos, aonde que de presente me deram cravos nos meus pés, aonde quando eu estava com sede, já sangrando, já o meu sangue vertendo, eles embeberam uma esponja com vinagre e colocaram nos meus lábios para que eu viesse beber. E eu estou cuidando. Eu não estou mais morto, não. Eu estou ao lado do meu papai na glória e estou contemplando todos aqueles que têm feito a minha obra, mas também estou contemplando aqueles que estão negligenciando o seu chamado, ou que não estão mais pregando, aleluias, a palavra da verdade, que não tem mais se compadecido. E aqui eu leio novamente, vou à frente, no versículo 24, que diz assim: mansai de vós, ó ricos, porque
tendes a vossa consolação. Tem gente que bate no peito, tem gente que fica orgulhoso, soberbo e diz: eu não quero servir a este Deus, eu não quero ser crente, oh aleluia, eu não quero ser fanático. Então goza daquilo que você tem, mas chegará um dia que terá um acerto de conta, oh glória. E no versículo 25 diz assim: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. Chegará um dia, e já chegou este dia, que as pessoas terão fome de sede, fome de ouvir a palavra, fome do evangelho, oh glória. Mas Jesus ainda tem chamado um povo diferente desta sociedade corrupta, oh aleluia, desta sociedade, aleluias, que tem uma soberba e um orgulho no seu coração, que não quer mais olhar, aleluias, para as pessoas humildes, estão cheios de orgulho, aleluias, mas esse orgulho cairá por terra. E diz a Bíblia no versículo 26, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Hoje, cantores querem ser adorados nos palcos, nas plateias, levando grandes aplausos. Os pregadores que estão cobrando milhões e milhões, aleluias, para ministrar a genuína palavra do Senhor, serão levados um dia, aleluias, diante do juízo final. E eles dirão assim para o Senhor: mas nós pregamos, nós cantamos, nós profetizamos do teu nome. E o Senhor Jesus Cristo ali, aleluia, será o juiz, e ele dirá: vocês usaram o meu nome para a fama, vocês usaram o meu nome para enriquecer, vocês usaram o meu nome para delibriar o meu povo, vocês usaram o meu nome, aleluia, para sugar as pessoas, vocês usaram o meu nome para enriquecer. Aleluia, eu não vos conheço. Aleluia, ele diz: como o Senhor não nos conhece? Aleluia, nós comíamos junto contigo, nós andávamos junto contigo, mas eu não vos conheço como filhos, eu vos conheço como falsos, aleluia, como aproveitadores. Está chegando a hora do acerto de conta, e esta palavra tem que adentrar em muitos lugares, em muitas igrejas, esta palavra, e fazer uma pergunta para essas lideranças: até onde, aleluia, vocês irão com este orgulho e deixarão, aleluias, as ovelhas desgarradas sem o aprisco do Senhor? Oh glórias a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a glória dele, eu estou sentindo a presença dele. Querido e amado Senhor da glória, tenhas de misericórdia desta sociedade, tenhas de misericórdia da nossa nação brasileira. Oh Senhor, que até então, Senhor, nós chorávamos, o povo chorava quando ouvia falar de missão, mas agora missão também virou uma exploração, cabides de emprego para muitas pessoas ganhar muito dinheiro, ou viver viajando de um lado para o outro como verdadeiros andarilhos do evangelho, mas não são os João Batista, não são os Paulo, não são os apóstolos, aleluias, que pagaram um preço muito caro para levar esta palavra. Oh glória, nós vimos Tiago sendo decapitado, nós vimos João Batista sendo decapitado, nós vimos, aleluias, Isaías sendo cerrado ao meio por ser um grande profeta, nós vimos o primeiro mártir da igreja, Estevão, ser apredejado, aleluias, até a morte, levado para fora da cidade por pregar a palavra. Diz que os algozes rangiam os seus dentes, aleluias, contra Estevão, e começaram a apedrejar. E Estevão levanta os seus olhos para o alto, e diz a Bíblia Sagrada no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos:
Aleluia! E naquele momento, sendo apedrejado, quase morto, ele olha para o alto, para os céus, e diz que Estevão contempla o Filho do Homem em pé, à porta do céu. Eu creio que ele acenava e dizia para Estevão: eles te matam aí, mas eu te recebo vivo aqui. Oh, meu servo Estevão, Deus está precisando de Estevãos nesta hora. Deus está precisando de Paulo nesta hora. Deus está precisando de profeta Jeremias nesta hora. Deus está precisando de profeta Ezequiel nesta hora. Deus está precisando de homens, de mulheres, aleluias, que não se curvem, que não se dobrem diante dos homens, aleluia, que não se corrompam, que não vendam a sua dignidade, que tenham caráter, postura de homem, de mulher de Deus, que façam a verdadeira obra do Senhor e que venham adiantar nos becos e nos valados e ganhar almas para o reino do Senhor. E o dia da ira de Deus está chegando. Oh, glórias! Oh, aleluias! E diz a Bíblia Sagrada: e quem poderá o suportar? O dia da vingança de Deus. Eu quero encerrar nesta hora, neste momento, alertando a você, meu irmão, minha irmã. Passe à frente este vídeo e diga que o Senhor Jesus está avisando. Ele está derrubando muitos grandes do trono. Ele está matando muitos que se dizem grandão. Mas grande para Deus não é aquele que é rico, não é aquele que está de pé, mas é aquele que está prostrado de joelho, de cara no pó, como estava Ana. Oh, aleluia! Receba aí a tua bênção, receba aí a tua vitória, receba aí a resposta que vem direto do céu. Não fiques preocupado, meu irmão, não fiques preocupada, minha irmã, com aquilo que eles pensam de você. Deixa que eles te chamem de quadrado, aleluia, porque a terra é que nós vamos morar. A terra é quadrada, porque o redondo não para, redondo só rola e anda de um lado para o outro, mas nós temos os nossos pés firmados na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida, quero orar pelo teu familiar, quero orar pelos desviados, quero orar por aqueles que estão enfermos, quero orar por aqueles que não conseguem, aleluia, um trabalho. Quero orar por aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que não consegue se libertar do seu vício. Quero orar por aquela pessoa que está acamada, enferma, problemática, aquela pessoa que está hospitalizada, aquela pessoa que está cega, aquela pessoa, aleluia, que seus movimentos nos braços, nas pernas está sendo prejudicada. Eu quero orar por pessoas cancerígenas neste dia. Não interessa a tua enfermidade, Jesus veio para curar a todos, e diz a Bíblia Sagrada que aqui, sem acepção de pessoas, ele curou a todos. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, meu irmão, você que está aí do outro lado, te ajoelhe, feche os teus olhos onde você está. Se você estiver trabalhando, teu telefone estiver do lado, não tem problema nenhum, aleluia, feche os teus olhos, aleluia, e pense em Deus, que nós estaremos orando. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Pai, nesse exato momento, com vida, com saúde, com fé, Senhor. Que o Senhor venha nos dar graça, que não venhamos nos curvar, Senhor. Que não venhamos, Senhor, nos render, Pai, diante, Senhor, das ofertas do inimigo, mas que venhamos a nos render diante do Senhor, nos humilhar diante da Tua presença. E eu oro agora, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas, problemáticas, Senhor, sem interessar, Pai, sem perguntar qual é o tipo de enfermidade, de problema. Alcança cada um dos teus filhos, dá vitória para cada um dos teus filhos, pessoas que têm dinheiro para receber, pessoas que têm causas na justiça, Senhor. Adianta com providência, Pai. Eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.